O Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num território um bocadinho invulgar. Temos aqui conosco um conjunto de notas, de análises, que se focam de uma forma quase microscópica num único e curto versículo da Bíblia. Gênesis 3.21. O Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. E é só isto. Uma frase que honestamente a maioria de nós, se calhar, lê um bocadinho na diagonal. A nossa tarefa, então, é usar estas notas, que se baseiam em leituras de teólogos como Klaus Westermann, Gerhard von Rad, entre outros, Certo. para ver o que acontece quando paramos e olhamos para esta frase com atenção. O que é que este ato aparentemente simples, de fazer roupa, nos pode dizer sobre a condição humana, a vergonha e a misericórdia? E é aí que reside o fascínio. É mesmo um exercício de abrandar, porque, à primeira vista, é um pormenor quase doméstico. Isso. Mas nestas análises, este momento é visto como o fecho teológico do relato da queda. É o ponto final de um drama e, de uma forma muito subtil, é também o prólogo de tudo o que vem a seguir. É a primeira vez que a humanidade, depois da ruptura, recebe algo que não consegue, de todo, produzir sozinha. Certo. E vamos começar por aí, porque antes deste momento o ser humano já tinha tentado resolver o problema. É a famosa imagem das folhas de figueira, não é? Eles tentaram cobrir-se. E as notas que temos descrevem essa tentativa com palavras como provisória, frágil e, no fundo, insuficiente. Parece-me uma reação muito humana, certo? O impulso de tapar rapidamente um problema. É exatamente isso. É o primeiro faça você mesmo da história. E é fundamental que, nestas leituras, a tentativa não é vista como má ou pecaminosa em si. Não é isso. Certo. Elas tapam, mas não cobrem verdadeiramente. Murcham, secam, rasgam-se. Pois. Simbolizam o esforço humano a tentar resolver uma fratura existencial profunda, a vergonha, a alienação com um remendo superficial. É o equivalente a pôr um penso rápido numa ferida interna. Portanto, não é uma condenação da iniciativa, Não. mas uma constatação do seu limite. E é esse limite que abre espaço para o que vem a seguir. Precisamente, o texto prepara o cenário para mostrar que a solução para este novo problema da humanidade não pode vir da própria humanidade, tem de vir de fora. A fragilidade das folhas cria a necessidade de algo mais duradouro. E é aí que chegamos ao centro do nosso versículo. O Eterno fez roupas de couro. A ênfase das notas está toda neste verbo, no fez. Não é que eles lhes deu a ideia, ou os materiais, ou um tutorial. Não. O texto é explícito. Ele próprio foi o artesão. Isso é inesperado. É radicalmente inesperado e muda tudo. Segundo estas análises, este é o momento em que se estabelece um padrão fundamental. A restauração não começa de dentro para fora, como a nossa cultura moderna adora dizer. Sim, com autoconhecimento e força de vontade. Exato. Aqui, a solução para um problema interno, a vergonha, vem de uma ação externa. É uma intervenção graciosa, como dizem as notas. Mas essa ideia é mesmo contraintuitiva. Normalmente pensamos em crescimento interior, em nós resolvermos os nossos problemas. A ideia de que a solução para algo tão íntimo como a vergonha tem de vir de fora é quase um ataque à nossa autonomia. Completamente. E é por isso que é um ponto teológico tão forte. A cura, nesta perspectiva, não vem de o ser humano se esforçar mais, mas de parar de se esforçar e aceitar algo que lhe é dado. A dignidade não é reconquistada, é oferecida. A vergonha não é superada por uma técnica psicológica, é coberta por uma ação de outro. É um momento de rendição, de aceitar uma solução que não se consegue fabricar com as próprias mãos. É o fim do projeto Folhas de Figueira. Fico a pensar. O texto especifica que as roupas são de couro. Parece um detalhe tão específico. Não diz lã, não diz linho, diz couro. As fontes dão alguma importância a isso. Parece-me demasiado deliberado para ser acidental. É o detalhe mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais chocante de todo o versículo. É aqui que a análise se aprofunda imenso. Porque, para haver couro, algo teve de morrer. Exato. Não se colhe couro de uma árvore. Não. As folhas de figueira são colhidas sem custo-vida. O couro, não. O texto não escreve a cena, não há sangue, não há drama, a câmara desvia-se. Mas a implicação é inescapável e brutal.
Pela primeira vez na narrativa, a cobertura de uma falha humana implica a morte de um ser inocente. É a introdução subtil, mas indelével, do conceito de custo. Então, a passagem das folhas para o couro não é apenas uma melhoria de material, de algo frágil para algo duradouro. Não é só isso, não. É uma mudança de paradigma sobre o que a redenção custa. É um salto qualitativo imenso. Há uma frase de uma das fontes que estamos a ver, do livro Educação, que resume isto de forma perfeita, quase cortante. A redenção envolve sempre sacrifício. Simples assim. A ideia que se estabelece aqui é que a cobertura é oferecida gratuitamente a Adão e Eva, mas não foi gratuita para Deus, o provedor. Alguém pagou um preço para que eles fossem cobertos. E estas análises argumentam que este princípio de que a graça tem um custo, mesmo que não seja pago por quem a recebe, vai ecoar por toda a narrativa bíblica. A graça não é barata. Mas isto levanta uma questão. Para alguém que lê isto pela primeira vez, a ideia de um sacrifício animal para fazer roupa pode parecer um pouco bárbara. Como é que os teólogos que estamos a analisar lidam com essa sensibilidade moderna? É uma ótima pergunta. Eles não tentam suavizar o choque. Pelo contrário, argumentam que o choque é intencional. O objetivo é precisamente mostrar que as consequências da ruptura são reais e mortais. O pecado, nesta história, não é um erro abstrato. Introduziu a morte no mundo. O animal que morre é a primeira manifestação visível dessa nova realidade. A sua pele, que agora cobre o ser humano, é um lembrete constante e tangível, tanto da sua vulnerabilidade como do preço que foi pago por a proteger. Não é para ser bonito, é para ser sóbrio. Entendido. Então, voltando à questão da vergonha. Se Deus está a cobri-los, está essencialmente a validar a vergonha deles, em vez de a curar. Como é que as fontes interpretam esta dinâmica? Não é só esconder o problema debaixo de um material mais resistente? Essa é a objeção crucial, e as fontes são muito claras nisto. Deus não nega a realidade da vergonha. Ele não diz, isso é uma tolice, não tem motivos para se sentirem assim. Ele não os convida a um exercício de pensamento positivo para superarem a vergonha. Pelo contrário, ele leva a vergonha tão a sério que age sobre ela. A ação de cobrir não é um ato de negação, mas de tratamento. Qual é a diferença entre negar e tratar, neste contexto? Negar seria fingir que a nudez e a vulnerabilidade não importam. Tratar é reconhecer que elas agora importam profundamente e providenciar uma solução. E a análise do Gerhard von Rad, que foi um dos grandes estudiosos do Antigo Testamento, é muito pertinente aqui. Ele argumenta que a substituição das folhas pelo couro é uma ação decisiva, mais duradoura e mais eficaz. Não é um remendo temporário. Certo. É uma solução de fundo. E o mais importante é que esta cobertura externa começa a redefinir a identidade interna. Como assim? A pessoa deixa de ser definida pela sua falha. A sua identidade já não é o nu, o culpado ou o exposto. Ao receber esta cobertura, a sua identidade primária passa a ser alguém de quem Deus cuidou. É uma mudança brutal. Mesmo no rescaldo da maior falha da história humana, a ação de Deus redefine-os não pelo que eles fizeram, mas pelo que foi feito por eles. A vergonha não é apagada, mas é enquadrada por um ato de graça que se torna mais central na sua identidade do que a própria falha. E a sequência dos eventos parece ser fundamental para essa ideia. As notas sublinham imenso o timing. Tudo isto acontece antes da expulsão do jardim. Primeiro, Deus veste-os. Depois, e só depois, os envia para fora. A frase de impacto que usam é: Deus não expulsa nus. Esse pormenor do timing é absolutamente central. Se pensarmos nisso, a ordem lógica, ou talvez a nossa ordem humana, seria primeiro a punição, a expulsão, e depois talvez um ato de misericórdia. Mas a narrativa inverte a ordem. O cuidado precede o juízo. O cuidado precede o juízo. E o que é que isso nos diz sobre a relação entre justiça e misericórdia nesta perspectiva? Diz que não são forças opostas que lutam uma contra a outra, mas realidades entrelaçadas. A expulsão é o ato de justiça, é a consequência inevitável e séria da ruptura com a fonte da vida. Isso não é minimizado. Mas essa justiça
é, por assim dizer, embrulhada em misericórdia. O teólogo Klaus Westermann, outra das fontes principais, argumenta que este gesto final de cuidado encerra todo o episódio da queda, não com uma nota de abandono raivoso, mas de cuidado providente, ainda que severo. É quase como se eles os estivessem a preparar para a dureza do mundo para onde os ia enviar. Exatamente. A disciplina não anula o cuidado. A consequência não apaga a provisão. Mesmo no momento do juízo, da separação, a sua dignidade é ativamente preservada por Deus. Ele está a equipá-los para um ambiente mais hostil, um mundo a leste do Éden. Por isso a justiça é exercida, mas não de uma forma fria, distante ou desprovida de compaixão. É a justiça de um pai, não de um juiz impessoal. É uma justiça de coração partido. Ok. Vamos tentar juntar as peças. Este único e pequeno versículo, Gênesis 3:21, é apresentado nestas fontes como um concentrado teológico incrível. Começa com a falha do esforço humano, as folhas de figueira, depois a necessidade de uma intervenção externa, graciosa, a seguir o custo silencioso mas real dessa intervenção, a passagem para o coro, e por fim esta dança inseparável entre uma justiça que tem de ser cumprida e uma misericórdia que a envolve. É impressionante o que se consegue extrair de uma só frase. É verdade, a mensagem final que estas análises parecem extrair é que a última palavra de Deus antes do exílio não é vão-se embora, mas deixem-me cuidar de vocês para a viagem. O contraste que as notas estabelecem é muito poderoso. De um lado temos a nossa tendência humana, que eles descrevem como continuar a costurar folhas, ou seja, as nossas próprias estratégias frágeis, as nossas máscaras sociais, as nossas racionalizações, as nossas distrações para lidar com as dores e vergonhas profundas. As nossas tentativas de faça você mesmo para problemas que são demasiado grandes para nós. Exatamente. E do outro lado, o texto apresenta a oferta de uma solução externa, infinitamente mais duradoura e eficaz, mas que tem como pré-requisito que paremos de tentar resolver tudo sozinhos, que admitamos a insuficiência das nossas próprias folhas de figueira. As notas terminam com uma seção chamada Meditação para hoje, que tenta trazer isto para o nosso mundo. E, no fundo, a reflexão que propõe, e que acho que é uma boa forma de terminarmos, parte desta imagem. A ideia de que todos nós temos as nossas folhas de figueira, as nossas soluções improvisadas para as nossas fraturas. E a pergunta que estas fontes deixam no ar, e que eu passo adiante, é esta. O que na nossa vida precisa de ser verdadeiramente tratado por uma ação externa de graça, em vez de continuar a ser apenas escondido por nós?